Olá pessoal, todos muito bem-vindos aqui no Samara Bessaides Magiana na Luz. E eu tô trazendo um vídeo para vocês sobre a eclipse lunar. Sejam todos super bem-vindos aqui no meu canal. Estou deixando aqui para vocês vários vídeos na playlist, tá? Se vocês gostarem, curtir esse vídeo, não esqueçam também de dar o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber os novos vídeos, tá? Deixe seus comentários, enfim. Essa eclipse lunar, pessoal, é a lua de sangue, que a maioria das pessoas, né, conhecem mais. Será agora no 16 de maio de 2022. O pico maior dela é 1h11 do dia 16. Então ela começa no dia 15, mas o pico é esse horário. A América do Sul e vários outros lugares serão vistos também aqui no Brasil. E essa lua de sangue é bem interessante porque está a Lua, o Sol e a Terra. Então, os astrônomos e os astrólogos explicam muito bem. E quando existe esse eclipse, quando se dará por gases, por sombras, por penumbras, ela fica alaranjada e avermelhada. Os antigos, os antepassados, eles morriam de medo de eclipses. Tinham sempre uma história de situações equivocadas, de desastres, de notícias com muitos problemas, com muitas situações que aconteciam. Então é muito interessante porque era um marco, alguma coisa realmente acontecia na entrada do eclipse. E nós sabemos que esse eclipse tem uma força um mês depois, um mês, né, antes, mas uma semana antes e uma semana depois é o marco dela. Então, essa eclipse principalmente que vai acontecer no signo de Escorpião. Já teve uma outra eclipse que foi no signo de Touro, então é o outro eixo, né? É o oposto e vai ser em Escorpião. Então, essa eclipse ela vem trazer várias situações. Nós temos que ficar muito antenados a trabalhar situações do passado, situações que ainda nos incomodam, que está trazendo dificuldades no dia a dia, de nós pensarmos, de nós imaginarmos algumas situações, algumas coisas que não conseguimos resolver, é levado ao passado, é levado às profundezas ocultas do nosso próprio ser. Então, nós sabemos que é uma trajetória bem interessante nesse eclipse, mas é uma eclipse muito forte. Ela tem um poder muito forte, ela tem a tendência de trazer um marco muito interessante para cada um de nós. Então nós teremos assim um trabalho interno muito forte também. Aquilo que bloqueou nossa vida, que está bloqueando, que está impedindo, que está trazendo certos obstáculos e que a gente não consegue resolver, situações de passado que começam a acontecer. Então é uma lua, né? Essa eclipse lunar, a lua de sangue, ela traz assim para os antepassados algumas crenças que muitas tragédias aconteciam nessa época, né, dessa transição dessa lua, mas para nós também não são situações tão agradáveis, são surpresas, situações reveladas, situações ocultas. A eclipse lunar é uma eclipse que aflora as pessoas que são muito sensíveis, que são muito sentimentais, emocionais. Pode vir a agravar essa situação, ficar cada vez mais emotivo, cada vez mais emotivo por coisas, ou muito sensíveis por coisas assim simples, né? E que para nós seria simples ou insignificantes, mas para algumas pessoas não são. Então vai mexer muito com o interior de todo mundo fique mais alinhado, fique mais, como que a gente diz, sintonizado com situações importantes. Se não pôde resolver essas situações no passado, tente resolver agora. Se não dá ainda para resolver, fique em mente que essas situações serão sim resolvidas, e é uma questão muito forte,
né? Toda eclipse mexe com as marés, mexe com o nosso humor, mexe com o nosso temperamento, mexe com a nossa mente, com o nosso sono, com nossos sonhos. Então sempre traz uma mudança no clima, uma mudança em nós. E vai ser uma eclipse lunar na lua cheia. Então aí mais do que nunca vai mexer com as águas, vai mexer com o mar, vai mexer com maré alta e etc. Mas essa eclipse ela também vem com uma... vamos dizer assim, um toque da nossa realidade. Veja aquilo que você pode estar fazendo positivamente por você, a realidade que está trazendo, né? Supere alguns limites, alguns obstáculos, coloca já mentalmente que as situações vão acontecer da melhor forma possível e essa positividade existe. Então, essa possibilidade existe. Vamos prestar, assim, muita atenção nisso. E o mais interessante de tudo isso, né, nessa eclipse, é porque nós temos que ver essa realidade, uma realidade inovadora, um novo começo, deixando um ciclo passado, deixando situações praticamente de passado e se harmonizando com aquilo que a gente veio fazer no futuro. Resolver questões que foram... que tiveram mais impedimentos, que foram mais difíceis para poder ver, visualizar, resolver essas questões. Esse novo ciclo se aproximando, ele vem trazer muito, para muitos, uma surpresa, revelações, situações que estavam mais ocultas, situações escondidas, né? Os relacionamentos amorosos com muita verdade, com muita harmonia, com muito poder de interesse, de ajudar, de compartilhar, de partilhar situações. Sabemos que também poderão haver muitas novidades em todos os sentidos na humanidade, desde o governo, desde das situações lá em cima, e que virão ao nosso conhecimento, que virão ao conhecimento de todos da humanidade. Pode ser mais chocante, pode ser mais difícil, pode ser situações assim, com certeza inesperadas, mas também algumas outras esperadas para certas resoluções. Então essa eclipse vem dar uma mexida. Nós já prestamos atenção uma semana antes, né, praticamente, e uma semana depois, mas um mês antes começa a ver os acontecimentos, o que aconteceu, o que passou, até um mês depois da eclipse. Então, por exemplo, até 16 de junho seria, sim, um marco muito importante, como 16 de abril, 15 de abril, entrando, né, nessa força. O que está mudando, o que mudou, qual o nível de consciência, o que esperar. Pode haver muitos desequilíbrios, sim, na sociedade, com certeza, desequilíbrio familiar, desequilíbrio nas empresas, na situação profissional, na situação financeira. Com certeza haverá muita mexida. Então depende também de cada um de nós tomarmos posse de nós mesmos, da nossa consciência, da nossa força, do nosso poder, dos nossos limites e do foco, da vontade de planejar algo melhor. Sair daquilo do passado. Eu sempre falo nos meus vídeos, deixe o passado no passado, ele serviu de aprendizagem, ele serviu algo que passou, algo que mudou, algo que melhorou ou não, passou. Agora é o presente daqui para frente para o futuro. Tanto é, pessoal, que nos meus vídeos eu sempre deixo muito claro, aquilo que você deixa no passado e não é resolvido, uma hora acontece. Essa eclipse, ela vem mexer exatamente nisso. Você não conseguiu resolver? Agora talvez seja o momento de ser resolvido. Mas se você não pode fazer nada, não tem atitude como tomar, não tem o que fazer, foi o passado. Esse passado pode vir a incomodar, com certeza pode. Então faça o seu melhor, faça o seu possível, mas olhe para frente. Olhe as mudanças, as modificações, os novos ciclos, né? Como eu tenho aqui no canal, o especial
de cada signo, especial de um novo ciclo para cada signo. Eu faço todo mês o aniversariante do mês, e é um novo ciclo. Aí vai durar um ano, e a eclipse está nesse patamar, né? Um mês antes, um mês depois, essa uma semana antes, que é muito forte, e uma semana depois. Então preste muita atenção nos movimentos, nas novidades, na conversa, nas surpresas e tudo aquilo que pode ser mostrado que de repente não está fazendo sentido para você agora e fará depois. As probabilidades existem, as surpresas existem, as situações que poderão ser reveladas com certeza existirão. Então tem que saber trabalhar com isso, né? Quantas decepções poderiam ser evitadas, quantas brigas, quantos conflitos, quantas guerras. Então, isso poderia estar sendo evitado de uma certa forma, mas nós não sabemos. Não sabemos os desígnios, não sabemos as escolhas da humanidade, não sabemos nada. Não sabemos os governos, né? O pessoal de cúpula, a gente não sabe. A gente sabe da nossa vida, aquilo que nós podemos progredir, aquilo que temos que vencer, relevar, né? Recuperar um tempo que de repente ficamos parados por algum motivo, por alguma situação. Então, esse é um momento que pede uma elevação espiritual muito grande, uma elevação de consciência, evitar brigas, rivalidades, conflitos, as guerras, enfim, todo um patamar de mudança, de melhora. E não ficar com aquilo, né? Os ressentimentos, as mágoas, as dificuldades, momentos que de repente ainda não tem como ser solucionados. Mas se você ficar lá pensando naquele passado, a vida não vai para frente, você perde o teu tempo, você perde o fio da meada e deixa as coisas simplesmente neutras e não tem o que fazer. Então, volte para o seu presente para melhorar o seu futuro, para você ter um futuro melhor, se programar, se planejar, se objetivar. Nós sabemos que nós estamos em uma finalização, inclusive, de situações, né? Fechamentos de ciclos, entradas de novos ciclos, não só na nossa caminhada, mas também na humanidade, no nosso planeta, a forma, a vida. Então, podemos fazer o que há de melhor, nos ajustando, melhorando a nossa visão, melhorando a nossa percepção, né? Elevando o nosso padrão até o cósmico e trazendo essa força dessa espiritualidade. Imagina uma eclipse em Escorpião, Escorpião que é o signo mais ou menos do oculto, né? Extremamente espiritualizado, perceptivo, intuitivo, né? Ligado às suas profundezas ocultas do seu ser e vindo à tona muita situação, né? Situações para que seja visível, visualizado, resolvido, melhorado. Então não é só aquele que tem, né, o signo de touro e o signo de escorpião no seu mapa, os escorpianos, os taurinos, precisa prestar bastante atenção. Aquilo que tem que ser revogado, melhorado, esquecido, porque aquilo que nos incomoda do passado não tem como você ajustar, não tem como você resolver, não tem como você reparar, é elevar o seu padrão, né, pedindo ao cósmico que atue, que acione, que melhore, que ajude, para você também ficar melhor, em harmonia. Um lado mais harmonizado, um lado equilibrado do ser. Mas para isso precisa ser limpo. Precisa ser reconhecido, melhorado e limpado de uma certa forma. Enfim, o que mais nós podemos esperar, né, desse eclipse, inclusive de lua cheia? Elevando uma proteção muito grande, uma proteção enorme para cada um de nós, que possam ser resolvidas questões, que nós nos protejamos, né, de uma certa forma, de pessoas muito irritadas, pessoas em conflitos, pessoas que querem brigar. Eu sempre digo, a pessoa que quer brigar está arranjando confusão, está arranjando motivo, deixa ela brigar, deixa ela falar sozinha.
Se der para virar-se e se preocupar com outra coisa, falar sobre outra coisa, ótimo. Se não der, fala, por favor, vamos nos harmonizar, né? Vamos nos equilibrar, não precisamos brigar, podemos conversar, podemos nos ajustar, sem gritar, de verdade, sem se desequilibrar a ponto de acontecer uma briga maior e com consequências desastrosas. Então é isso. Por mais que a gente esteja talvez mais inflamado, fiquemos mais inflamados, mais irritados, aborrecidos, depressivos, chorosos, vamos manter um equilíbrio. É uma limpeza de uma certa forma? Sim, sim. Mas tem muitas pessoas que não entendem, não vejam por esse lado. Tudo que vem na natureza mexer, mexe muito com a gente, né? Uns dizem que essas facetas da Lua, as fases da Lua que já mexem também, tem um significado muito grande. E aí quando você pensa que está ali, que você pode resolver, por que não resolver essas questões? Então, ficar muito ligado nesses dias que virão, surpresas também muito positivas, situações também muito positivas para ter um final de ciclo e começar uma nova fase. Olha, bati o martelo e agora vai ser dessa maneira. Então, rompe aquele ciclo, aquela coisa difícil de passado que vai e continua e sem ter um término devido como deveria terminar. Nós temos esse hábito, né, pessoal? Começa uma coisa, de repente, mal passou pelo meio, não tem fim, não termina, volta para aquele começo, recomeça, não passa pelo meio, não vai passar pelo fim e fica aquela situação desagradável, aquilo que ficou pendente, né? Aquilo que por algum motivo, um motivo mais forte ou um motivo mais simples, não importa, parou e não se resolveu. Então agora, cabeça firme. Olha só, eu já tinha e havia dito, né, a entrada desse ano que seria extremamente rápido, daqui a pouco estaremos já, né, no mês de junho, e daqui a pouco entrando já no segundo semestre. Olha como voou o ano. Então vamos fazer o melhor, vamos dar de nós o melhor, conscientemente, ajudando quem a gente pode ajudar, iluminando, mostrando uma palavra, uma atitude mais positiva. E não ficando, né, criando motivo, brigando, criando confusão, guerreando. E na nossa humanidade tem coisas que realmente a gente não pode mudar. Mas estamos aí numa positividade muito grande para a nossa evolução. A tomada de consciência, a tomada de percepções que nós não tínhamos antes. E agora nós passamos a ter. Tudo mais visível, tudo mais claro, vendo com mais clareza, sentindo com o teu coração, com a sua percepção, da melhor forma possível. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo a todos, né? Tô deixando aqui na playlist vários vídeos e sucesso, força, poder, clareza e verdades que nós temos que lidar no nosso dia a dia. Sucesso a todos!